A minha opinião sobre a questão religiosa era que deveria de ter nas escolas públicas e particular aula de religião, mas religião interdenominacional, ou seja, o estudo sobre as religiões, sobre as diversas religiões pelo mundo afora, e não tendesse para conceitos religiosos e para denominações religiosas. Essa é a minha opinião acerca do estudo religioso. Bom, gente, esse é o canal Brilhou no Céu da Pátria. Deixe o seu like, compartilhe no WhatsApp, manda para os seus amigos aí, dá o seu joinha aí, se inscreva no canal. Beleza, pessoal? E aciona o badalo, para quando o badalinho lá, o sininho, quando eu postar um vídeo, chegar a mensagem para você. Beleza? Então é isso. Bom, quem já estudou religião, eu tenho formação acadêmica na área da religião, quem já fez um seminário teológico, sabe do que eu vou falar agora. Passagens específicas. Então, quando nós estudamos os livros religiosos, e ao se tratar do livro do cristianismo, a Bíblia, a maioria dos cristãos, ou o que se diz cristãos, eles são adeptos da Bíblia. A Bíblia é o livro religioso dos cristãos. E a Bíblia, ela contém várias passagens específicas. E as passagens específicas foi um acontecimento que teve com um personagem, e o Deus que se manifesta na Bíblia, ou o Deus da Bíblia, ou o Deus de Israel que se manifesta na Bíblia, ele agiu com aquele personagem, né, de acordo ali com o seu querer e sua vontade, e isso é chamado de passagem específica. Ele agiu, de certa forma, com aquele personagem. Tá? E um erro cometido pelas religiões e as denominações religiosas dentro do cristianismo, que são várias, né? E cada uma tem um tipo de teologia, tendo a Bíblia, a maioria não estudam a Bíblia e criam conceitos e doutrinas religiosas de acordo com o seu presidente. Tá? Eu não quero me aprofundar muito nesse assunto, mas é dessa forma. E o grande erro que eu quero comentar dos cristãos é pegar as passagens específicas, aplicar em suas vidas. Ou seja, os líderes religiosos pegam a passagem específica, por exemplo, da vida de Abraão, da vida de Moisés, e querem aplicar essa passagem específica na vida dos fiéis. Não, da mesma forma que Deus agiu na vida de Moisés, vai estar agindo na sua vida. Da mesma forma que Deus agiu na vida de Josué, vai estar agindo na sua vida. Da mesma forma que Deus agiu na vida de João ou do Judas Iscariote. Do Judas ninguém quer. Do Judas Iscariote ninguém quer. Da mesma forma que Deus agiu na vida de Abraão, vai estar agindo na sua vida. Quem fez um curso sério, eu não estou falando desses cursinhos teológicos que tem aí dentro de denominações, que é só fortalecendo a doutrinação daquela denominação. Mas quem fez um curso sério, com grandes professores, pessoas que não têm vaidade religiosa e que não mentem, que não enganam, que não puxam sardinha para a sua religião, sabe que passagens específicas não pode ser colocada ou aplicada dentro da religião e da igreja, e não pode querer que Deus haja da mesma forma que agiu com aquele personagem ao respeito de mim ou de quem quer que seja. Então, passagem específica, quem fez um bom curso de interpretação, quem estudou mesmo interpretação, porque a maioria dos cursos de teologia no Brasil não oferece bons cursos de interpretação, sabe disso. E você vai entender que não podemos pegar passagens específicas e aplicar na minha vida e achar que Deus tem que agir da mesma forma que agiu na vida de Abraão, na minha vida. Ah, mas eu posso pegar os exemplos? Claro, os exemplos você pode pegar. Os exemplos você pode pegar, e os exemplos bons, e aplicar na sua vida. O que é bom você pode pegar tudo e aplicar na sua vida. Isso é de graça, é verdadeiro, é natural, é saudável. Pois bem, por que eu estou falando isso? Porque no meio político se aplica a mesma coisa. Eu vou colocar um vídeo agora aqui, que quando parte para o âmbito, os políticos começam a falar, não, a nossa fé, não, Deus vai nos ajudar. Meu,
significa que você que é correto, você que defende uma pauta saudável, de acordo com aquilo que você entende que é saudável, que vai fazer bem para você e para sua família, significa que você vai se ferrar, que você vai se lascar quando eles começam a fazer isso. Bom, então eu vou colocar aqui a Bia Kicis na Revista Oeste dando uma entrevista para vocês entenderem do que eu estou falando. Nós sabemos que somos todos alvos. Estamos em diversos inquéritos, existem várias ações para caçar nosso mandato. Nós sabemos disso. Acontece que nós não podemos parar. Né? Nós não podemos ser covardes. Nós temos que seguir em frente. Nós fomos eleitos para representar o povo brasileiro. E é um povo que tem se manifestado, que tem ido às ruas, que está mostrando que não aceita esse estado de coisas, não aceita essa ditadura da toga. É um povo que clama por liberdade. Nós, como legítimos representantes desse povo, nós precisamos estar à frente desse movimento. Então nós lutamos em várias frentes de batalha. Você que acompanha político, que tem em média 35, 40 anos, como eu, você vê os políticos brasileiros fazer a vontade do povo? Eu não vejo. Eu não vejo, desculpa. Você que tem em média 25 anos, 20 anos, os políticos brasileiros não fazem a vontade do povo há muito tempo. Em 2005 teve uma votação, né, um plebiscito, a favor, se o povo gostaria, 2005. Lembre-se quem estava no governo federal, era o Lula Molusco, esse mesmo que foi colocado aí. Teve um plebiscito sobre o que o povo brasileiro escolhia. O povo brasileiro escolheram ter armamento para se defender. Todo mundo foi votar, igual foi uma eleição normal. O povo, 64% do povo brasileiro, você pode pesquisar aí, plebiscito sobre arma de 2005. O povo votou, 64% do povo brasileiro votou que queria o direito de portar e ter arma de fogo para sua defesa em casa. Votou que queria o direito de vender arma, comercializar arma no Brasil. Você sabe o que fizeram? Tiraram e cessearam esse direito. É muito importante você prestar atenção nisso. Há mais de 30 anos, o governo, desde Fernando Henrique, desde 94, que os políticos não fazem a vontade do povo brasileiro. Não faz o querer do povo. Você acha que agora vão fazer? Você acha? Pode manifestar, pode fazer o que quiser. O que acontece também é o lance do positivismo. Eu não sou positivista. Eu sou muito razão, sou igual a Jesus. Eu trabalho com a razão e com a fé. Trabalho com a obra, que é a razão, e com a fé. Porque a fé sem obra ela é morta. Esse é o fio do viés. A fé sem obra ela é morta, não funciona. Então o que acontece? O povo, até o próprio cara que se diz de direita, né, o Bolsonaro, ele é positivista. Ele é um cara positivista. Ele talvez nem saiba, mas o que ele fala é de alguém que é positivista. Então você ficar achando que vai dar certo e vai dar certo porque você tem fé, é você ser positivista. Mas o que a gente precisa entender, o cerne do entendimento da coisa, da política, é que Deus não vai se meter. Deus não se mete ali nas suas escolhas. E a prova está nos mandamentos de escolhas. São as escolhas. A prova está nos mandamentos, meu povo. O mandamento, honra pai e mãe, mas você é obrigado a honrar? Não. Por que você tem que honrar o pai e a mãe? Porque isso é correto. Mas você escolhe ser correto ou errado de acordo com o que você quiser. É por isso que existe o bem e o mal. Você escolhe ser do bem ou do mal. O que acontece no Brasil é que as pessoas, né, deixa a gente indignado. As pessoas, os políticos, eles pegaram o mal e estão dizendo que é o bem. Ou aquilo que faz mal para a sociedade, que faz mal para o povo, eles estão dizendo que isso é o bem. E estão imputando isso no meio da sociedade, estão enfiando de goela abaixo daqueles que não concordam na marra. E eu vou abrir um parênteses aqui, que o grande mestre Olavo de Carvalho, o grande filósofo da modernidade, dizia o seguinte: comunistas e socialistas, na conversa, no acordo, você não arruma nada com eles. Por quê? Eles não estão nem aí para acordo, eles não estão nem aí para leis, eles não estão nem aí para nada, porque eles são transgressores da lei. Criminosos.
Então eles não estão nem aí para acordo. Eles fazem um acordo hoje, amanhã eles fazem totalmente diferente porque eles são criminosos. Será que custa o povo aprender isso? Custa entender um negócio desse? E voltando a falar dos cristãos, fecha o parênteses, e voltando a falar dos cristãos, são positivistas. Que Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Deus não vai fazer, existem as escolhas. Existe o bem e o mal justamente por isso. Continuando o vídeo. Estamos em várias frentes de batalha. Estamos no Congresso, nós lutamos nas redes, a publicidade é o que acontece, nós lutamos fora do Brasil, porque aqui dentro não existem mais os meios de ação para conter o que está acontecendo, essa ditadura. Então nós buscamos esse auxílio fora e os frutos já estão começando a chegar e lutamos também com a nossa fé. Com a fé. Lutamos com as nossas orações, porque nós sabemos que é uma guerra espiritual. Uma guerra espiritual. Podemos fazer tudo que ele fala, mas nós sabemos que quem opera milagres não somos nós. É Deus, é Deus. É Deus. E eu tenho certeza que nós já estamos vislumbrando o milagre pelo qual nós tanto esperamos. Bom, pessoal, quem faz o milagre é Deus. Bom, vocês já viram. Se não houver impeachment de quem não presta no judiciário para servir de exemplo, não vai funcionar. O povo correto vai viver angustiado, ou muitos já estão indo embora para outros países onde tem uma moralidade, né, onde tem uma ética, um respeito, onde você pode criar o seu filho um pouco melhor do que aqui, porque aqui você ensina uma coisa para o seu filho, ele vai para a escola, aprende outra, vai para a rua, vai para a casa do colega, aprende outra. Muitos estão vazando para outros países. A realidade do Brasil, em termos de criminalidade e a falta de respeito, ética, de honestidade, não é igual nos outros países. Não existe país perfeito, né? Cada um tem os seus problemas, mas em relação ao Brasil, existe céu. Os outros países são o céu, né? Principalmente em relacionado à criminalidade. Não tem esse apoio à criminalidade como tem no Brasil por parte dos governantes. Então, Deus não vai fazer milagre porque não tem ninguém doente. Deus não vai transformar o coração de um ministro, de um juiz que escolheu o lado errado, porque existe o certo e existe o errado. Existe um mandamento para você respeitar na Bíblia e no Alcorão. Existe um mandamento para você respeitar e ser correto, andar pelo lado de Deus, do Criador, e existe o lado errado. Se o ministro, se o político escolheu o lado errado como se fosse o certo, é o querer dele, é a escolha dele. Não adianta ficar aí dizendo que Deus vai fazer um milagre, vai pegar esse cara na marra e vai transformar ele, porque não é assim. O desejo do cara em servir a Deus e fazer a coisa certa. Eu escolho respeitar os mandamentos para me ser melhor e ser abençoado por Deus. É isso aí, pessoal. Deixa o seu like, compartilhe com 10 amigos e manda para 100 inimigos. Forte abraço e até o próximo vídeo.